Escolhos da mediunidade. O escolho quer dizer aquilo que é o perigo, aquilo que pode atacar, aquilo que pode fazer o médium fracassar. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com outros espíritos. É também um obstáculo que se depara a todo observador novato e inexperiente que, não conhecendo os caracteres desse fenômeno, pode ser iludido pelas aparências, como aquele que, desconhecendo a medicina, pode enganar-se sobre a causa e a natureza de qualquer mal. E aqui temos muita informação em poucas linhas, característica de Kardec, que também soube sintetizar as informações. Bom, o médium, para estar obsediado, não necessariamente precisa estar cometendo atos dos mais adversos. Por exemplo, hoje eu não posso ir à reunião porque tem um capítulo da novela que eu não posso perder. Eu assisto os resumos, eu acompanho na internet, eu assino isso, assino aquilo para acompanhar, mas hoje eu quero acompanhar a vivo e a cores. É uma obsessão. Nada contra quem assiste novela, mas você deixar de ir à mediúnica para assistir isto é um processo de obsessão. Então, a gente tem que ter muitos cuidados com tudo. Principalmente se tratando de espiritismo em comunicação com os espíritos. Nós citamos um que vai passar desapercebido, um exemplo, né? Que vai passar desapercebido, ninguém vai entender que aquela pessoa está obsediada, nem vai falar isso. Fala assim, nossa, que pessoa mais indisciplinada, hoje não vai por causa de um capítulo de novela, capítulo de uma série, um jogo de futebol, qualquer coisa assim. Você tem um exemplo de novela porque as mulheres adoram novela. Então, a gente vai colocando um exemplo, mas pode ser qualquer outro. Meu filho está com dor de barriga, eu não fui. Mas aí que você tem que ir. E se essa dor de barriga está sendo causada por um espírito que está fazendo mal a ele? Logicamente, tem os casos que tem que procurar a assistência necessária. Mas a gente citou dor de barriga, que dor de barriga é uma coisa tão corriqueira que não vai impedir ninguém de ir porque algum familiar está com dor de barriga. A menos que não tenha com quem deixar, aí vem uma série de outras possibilidades. A gente está falando de uma coisa trivial. Tem com quem deixar e a pessoa não vai. Bom, ampliando aqui nossa percepção, ampliando o nosso entendimento, a gente tem que procurar ver a série de meandros que existem. São muitos. Está calor demais, está frio demais. Livro Desobsessão do André Luiz vai dar um universo de informações. Nós temos 2 estudos. Temos o livro Obsessão, capítulo por capítulo, e depois o livro Desobsessão por tópicos. Vai lá em Kardec, Espiritismo, Desobsessão. Aí tem lá os links para você ver, onde estão os vídeos, bem explicado. Ainda temos o estudo do Obsessão e Desobsessão de Sueli Kaldochub, todo ele lido e comentado. Bom, vamos para cá. Então, esses obstáculos podem aparecer de toda forma. E se a pessoa for um observador novato, que não tem nenhuma experiência, que não tem nenhum conhecimento, ver um espírito obsessor se manifestar, vai ficar apavorado. Portanto, é importante que a pessoa, para participar de uma reunião mediúnica, ele tenha estudado, ele tenha trocado informações. O curso de mediunidade, o curso para a mediunidade, deve ter os médiuns que façam ali os relatos. Prepare a pessoa para que tipo de comunicação ele vai receber dentro daquela reunião. E assim, as coisas vão acontecendo. E quando ele fala assim, aquele que desconhecendo a medicina pode enganar-se sobre a causa e a natureza de qualquer mal. Talvez seja a profissão mais assediada pela obsessão. Talvez seja aquela que mais é atacada pelos espíritos obsessores e outros mais. Bom, por quê? Ela lida com a pessoa. Então, a pessoa chega obsediada para ser atendida. Esses espíritos que obsediam essa pessoa vão criar todo um psiquismo ali em volta que há de ter muita sintonia superior para não cair nas artimanhas deles. Bom, são vigilâncias que nós temos que ter e procurar entender os perigos. Então, você vai sair para ir a um posto de saúde, um hospital, uma clínica, ore antes e ore lá. Oração é a grande ferramenta de proteção para essa situação. Se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador,
mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Assim, é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 23. Aqui tem um fato interessante. Uma amiga nossa, uma pessoa muito querida nossa, sempre participava de um concurso de poesia e nunca recebia nenhuma carta de resposta. E um dia ela estava conversando comigo e falou das suas poesias. Ela me mostrou a poesia dela. Falou: olha que linda poesia. Fui lendo assim. E desde os 12, 13 anos que eu gosto de escrever poesia. Nunca procurei editá-la. Às vezes em quando eu falo que vou digitar, começo e paro. Aí falei: lê essa aqui. Ela leu. Aí ela começou a rir. Falou: você é terrível. Você mostrou que as minhas poesias não têm condições de ganhar nada com essa que você mostrou. Não que eu sou o máximo. Porque comparado com aquelas duas poesias, a minha era bem melhor. Porque é um dom natural de escrever. Que depois de um certo tempo, quando eu fui estudando mais a doutrina espírita, e quando terminei a faculdade também não sempre estudava ouvindo música, e quando vinha as inspirações para escrever as poesias. Imagina estudar engenharia e escrever poesia, né? Mas coisas da vida. E com isso, ela entendeu que as poesias delas não tinham tão boa qualidade, mas em compensação ela desenha maravilhosamente bem. Ela coloca uma expressão facial, uma expressão de olhar nos desenhos que ela faz, naquilo que ela pinta, que é simplesmente deslumbrante. Se ela vai pintar uma flor, parece que a flor está olhando para você. Então, cada um tem seu dom. Lembra, no capítulo anterior, nós falamos dos médiuns com seus dons. E ela queria também escrever poesia. Pode ser que um dia venha escrever. Mas as tendências do médium é sempre ir para aquele caminho. Então, ela pinta muito bem, dá aula de desenho, os alunos dela vão aprendendo, vão desenvolvendo a técnica de desenhar maravilhosamente bem. Ótimo. Então, nós temos que saber entender os princípios que nos conduzem ao aprimoramento. Cada um vai passar pela sua fase de entendimento, de aprendizado, para se aperfeiçoar. A obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Quem já assistiu meus estudos sobre principalmente médiuns iniciantes, eu coloco uma obsessão complexa, que é aquela que ninguém percebe. Exatamente aquela que eu citei no início, quando a pessoa deixa de fazer seus compromissos, ir para os seus compromissos espíritas por causa de um jogo de futebol, por causa de um final de uma série, um final de uma novela, coisa parecida. Então, tem aquilo que a pessoa tira a pessoa do centro. Por que eu chamei de complexa? Ninguém vai perceber que a pessoa está obsediada. Ela leva uma vida normal, comum no dia a dia. Mas diante de um compromisso sério e aquele desejo de ver alguma coisa diferente, que não é tão importante do ponto de vista espiritual, pelo menos do meu ponto de vista, né? A pessoa opta por aquele. Seria complexa. Seria o 4º grau, mas deixa para lá. Vamos ver isso aqui então. O primeiro, simples. O médium tem perfeitamente consciência de não obter coisa alguma boa. Ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar, e do qual deseja desembaraçar-se. Este caso não oferece gravidade alguma, é um simples incômodo do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser ouvido, acaba por se retirar. Então, quando o médium está iniciando, chega sempre alguém querendo escrever, querendo passar mensagem, e aquela mensagem não tem conteúdo, ela não tem base. E aí, cada médium tem que saber fazer seu devido discernimento, seu devido padrão de entendimento, padrão de compreensão dos fatos. Bom, esse é o primeiro, obsessão simples. Então, a pessoa já sabe que está sob uma certa influência e ele quer se livrar daquele problema, quer ser ajudado, mas os problemas de cada dia, as situações de cada dia, criam para ele alguns obstáculos, alguns inconvenientes. Bom, demos uma reformatada aqui para ficar mais didático, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, a obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E a complexa, que a gente já explicou anteriormente, antes de fazermos essa formatação. No primeiro, a simples, o médium tem perfeitamente consciência de não obter coisa alguma boa.
ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar, e do qual deseja desembaraçar-se. Este caso não oferece gravidade alguma, é um simples incômodo, do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever, o espírito, cansando-se de não ser ouvido, acaba por retirar-se. Então, em cada situação, temos uma característica, e nesse momento, quando o médium está sendo assediado por um espírito, que ele sabe que não quer que ele escreva coisa boa, mas está ali do lado dele, ele para de escrever, observa, espera, e aquele espírito desiste. E hoje nós temos as reuniões de tratamento espiritual, temos as reuniões mediúnicas exatamente para tratarmos esses espíritos. E como a função da mediunidade hoje, já falamos isso inúmeras vezes, não é produzir mais obras, caso tenha alguma que tenha que vir, virá. Mas vamos fazer com critério, vamos fazer com pessoas capacitadas fazendo a devida avaliação, para que todos, entendendo a circunstância, entendendo cada etapa, saibam discernir os pontos que tem que discernir, para saber se vai para frente aquela mensagem ou não. Nesse caso, aí tem que estar bem trilhado, saber bem se o espírito que está passando aquilo ali tem coerência. Uma vez uma pessoa pediu para eu fazer uma avaliação e colocava que as pessoas da cidade X iam até a cidade Y todo final de semana. Aí eu olhei, procurei saber, naquela época era a cavalo. Eu fui lá e olhei, 600 quilômetros. Se fosse 60, a gente até aceitava. Mas 600 quilômetros, que a gente vai no mapa, olha lá quantos quilômetros tem no Google, vai mostrar pra gente. Ó, falei para ele, ó, aqui tem uma coisa errada, 600 quilômetros todo final de semana, se fosse uma vez por ano. Aí ele chegou, releu todo o texto e falou, não vou publicar isso. Se isso aqui tá errado, porque não era para mim passar, ainda bem que você viu. Então são detalhes. A história era bonita, era interessante, mas ela perdia a sua veracidade com um detalhe, da cidade X à cidade Y, todo final de semana, a cavalo, 600 quilômetros. Impraticável. A fascinação obsessional é muito mais grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter definitivo deste gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve. E aí vem o detalhe que o médium tem que aprender. Ouça o que o outro está falando, mas ouça de coração. Ah, mas todo mundo que lê o que eu escrevo fala, mas isso não tem nada, é antidoutrinário, mas isso, reflita. Se 3 disseram que é antidoutrinário, aí você tem que prestar atenção. Ah, as pessoas disseram que não tem como avaliar. Então procure pessoas que sejam capacitadas a fazer aquela avaliação. A repelir e mesmo considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos a convencer-se de que está sendo enganado. E encher-se de inveja contra outros médiuns cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas. A querer impor-se nas reuniões espíritas das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar ao ponto de ser o indivíduo induzido a dar os passos mais ridículos e comprometedores para si mesmo e até mesmo para a doutrina, para aquela casa onde ele estiver frequentando. E aí as fascinações nós temos que ter muito cuidado. Elas têm as mais variadas características, elas têm as mais variadas influências, têm os mais variados jeitos de ser, de agir, enfim, é um conjunto de complexidade muito grande para cada pessoa, para cada médium, para cada situação. E poucos são aqueles que verdadeiramente entendem, compreendem e querem seguir os bons conselhos. Quando eu comecei a ter muita percepção psíquica, por volta dos 27, 28 anos, que elas estavam muito intensas, eu conversei com um colega meu de trabalho e ele virou para mim, olha, é mesmo? Fiquei sabendo que você está recebendo mensagem dos espíritos.
Falei, olha, você já está sabendo? Falei, tome cuidado. E ele falava de um jeito despachado, brincalhão. Embora mineiro, ele tinha aquele jeito bem carioca de ser, de falar. Então, ele falou aquilo para mim e falei assim, o que eu devo fazer? Eu falei, vou perguntar ao meu velho. Meu velho era o pai dele. 60 e tantos anos de experiência em reuniões mediúnicas. E lógico que eu fiquei querendo saber. Era numa sexta-feira, era na quinta, na sexta foi feriado, chegou na segunda. Você perguntou? Ah, ele tem que perguntar aos espíritos na reunião que vai ter na quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, o que ele falou? Ainda não conversei com ele. Aí na sexta-feira de manhã ele chegou, olha, falou para você estudar o livro dos médiuns. Lê do capítulo 14, 15, 16, umas 3 vezes esse capítulo. Ele sempre lê esses 3 capítulos. Depois você lê o resto. Mas eu já li o livro todo. Lê esses 3 de novo. E aí, ele falou assim, tome cuidado. Porque o médium que não aceitar crítica, o médium que não estudar, ele acaba indo pro hospício. Então, já desde criança eu via ouvindo as pessoas falando que ir pro hospício era muito ruim. E cada um falava do seu jeito, com as suas características lá de falar. Então a gente ficou bem atento e ficamos observando as críticas. A partir do momento que a gente estuda, alguma coisa acontece que as mensagens não vêm mais conforme vinham. Os fenômenos não acontecem mais como aconteciam. Então, estudar a doutrina espírita, estudar a mediunidade, estudar as características do espírito e a nossa como médium é fundamental para criar a nossa barreira de proteção. Hoje eu só vejo quando eles querem, só escuto quando eles querem, só escrevo quando eles querem e podem. Se não puder, levam a vida normal. É bem diferente, né? Então vamos continuar nosso estudo. Então, a gente estava aqui. Ele vai aceitando como justo e verdadeiro tudo que ele escreve, a repelir e mesmo a considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos a convencer-se de que está sendo enganado. A encher-se de inveja contra os outros médiuns cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas. A querer impor-se nas uniões espíritas nas quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar ao ponto de ser o indivíduo conduzido a dar os passos mais ridículos e comprometedores. Li a segunda vez, lemos, comentamos, estamos vendo aqui, para ficar bem fixado. Não é à toa, né? Talvez eu tenha que prestar muita atenção nisso aqui. Um dos caracteres distintos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o outro colega está sob o império da obsessão e quer atrapalhar os produtos mediúnicos daquela pessoa que está ali do lado. Que está lá fazendo um trabalho sério, que está procurando se aperfeiçoar, se aprimorar. Então isso tudo tem um conjunto de fatores que precisam ser muito bem pensados, muito bem avaliados, para que ninguém se perca no meio do caminho. A subjugação obsessional, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie e que pode ir à neutralização do livre-arbítrio do paciente. Ela se limita, muitas vezes, a simples impressões desagradáveis, porém, muitas vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas e incoerentes, que o subjugado às vezes compreende o ridículo, mas não pode abster-se. Então, aqui na subjugação, aqueles casos que nós vemos hoje, as pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos, que recebem até outros nomes mais pesados. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter todo um carinho com essas pessoas, para poder entendê-los, para poder respeitá-los.
Então, cada uma dessas situações tem um conjunto de ações. Também na subjugação tem as pessoas que vão para as drogas, se tornam dependente químico. Tem a parte da lesão física que já produziu no organismo, que ele fica dependente químico. E tem a dependência psíquica da ligação cada vez mais forte. A partir do momento que se usa as drogas, perde-se a tela de proteção mediúnica e vem todo tipo de espírito da comunicação, a pessoa fica mais perdida do que antes. Então, temos que ter muito cuidado. Se estudássemos, se todos nós estudássemos o que é o Espiritismo, aliviaríamos a humanidade de muitas dores, de muito sofrimento, de muitas angústias. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com que, erradamente, a confundem, pois, na obsessão, não há lesão orgânica alguma, sendo diversa a causa. Outros devem ser também os meios de curá-la. Então nós temos vários níveis, várias condições, várias situações, cada uma com a sua característica mais peculiar possível. E aí nós temos que então procurar entender que existem diferentes formas de loucura, diferentes formas de ação desses espíritos, das formas mais variadas possíveis, das formas mais estranhas que vêm interferir na vida humana, que vêm interferir na nossa sociedade, criando para nós, então, dores e sofrimentos muito desagradáveis e, na maioria das vezes, as pessoas nem se apercebem. A loucura patológica é uma, e a loucura provocada pelos espíritos é outra. Aí, para discernir uma da outra, nem os mais experientes psiquiatras conseguem. Porque você não sabe onde está a influência do espírito e onde está a lesão física. Isso é muito delicado, isso é muito complexo. E a loucura patológica decorre principalmente da sífilis. Praticamente é impossível alguém ficar louco sem o componente sifilítico no organismo da pessoa, entenda-se sifilinismo pelo ponto de vista da homeopatia. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, explicamos como é encarado, como é visto a questão do luetismo ou sifilinismo. E aqui ele coloca que na possessão não há lesão orgânica. Já nas outras tem a lesão orgânica. Em algum caso, a possessão, talvez ele vai falar aqui no final, mais para frente, no livro dos médiuns, ele vai falando se persistir por muito tempo, causa lesão orgânica. Vamos ver. A aplicação do processo ordinário das duchas e tratamentos corporais poderá, muitas vezes, determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura, onde havia uma causa moral. Já deixou claro que os tratamentos feitos para os doentes mentais, que eram apenas portadores de uma subjugação, os tratamentos mesmo causam as lesões que vão causar o dano maior à doença propriamente dita no físico, por falta daquela percepção de que tem que ter uma ação moral. Lembra-se que a gente falou lá atrás que na medicina, onde tinha os grandes perigos da obsessão, das mais variadas, aqui está uma delas, não que os médicos sejam obsediados. Porque na maioria das vezes, por desconhecerem os mecanismos da ação dos espíritos, acabam sendo momentaneamente joguete deles, tomando atitudes e ações comprometedoras. Assim também os políticos. E qualquer profissão. Se a pessoa não estiver centrada naquilo que está fazendo, tiver o hábito da oração, de manter uma vida digna, respeitável, o compromisso profissional, a bondade, acaba se tornando um risco para a própria pessoa e para a sociedade onde ele está inserido, a ação daqueles espíritos, a ação dessas condições aqui relatadas. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. Importa restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, esta causa é externa. Tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não lhe opondo remédios materiais, porém uma força moral superior a dele. A experiência prova que nunca, em tal caso, os exorcismos produziram resultado satisfatório. Antes, agravaram que minoraram a situação. Então, o exorcismo, tal qual o conceito que se dá, não tem efeito, não se produz o resultado esperado. Só vamos conseguir o verdadeiro benefício, só vamos conseguir realmente restituir a saúde à pessoa se nós procurarmos agir
de forma moral, ou seja, instruindo, orientando aquele espírito que ataca aquela pessoa através de um médium. Então a pessoa está obsediada, ele tem que procurar uma casa espírita e na casa espírita deve ter uma reunião mediúnica que seja capaz de atender, orientar e ajudar aquele espírito. Lembrai-vos que está lá na Bíblia que Jesus diz, essa casta de espírito só se vence com jejum e oração. Não venham me falar de jejum moral, porque os apóstolos faziam jejum moral. Lógico, se você fala que tem que fazer jejum moral, você está dizendo que os apóstolos não faziam jejum moral. É jejum mesmo. Deixar de comer certas coisas ou deixar mesmo de comer, para que você tenha o mínimo de sobrecarga no seu organismo para produzir o efeito mediúnico necessário. Cada um vai entrar aí com os seus debates, mas preste atenção que Kardec fala de moral. E se você vai falar, quando Jesus fala do jejum, que é o jejum moral, então você está dizendo que os apóstolos não tinham moral. Então preste atenção no que fala. Lembre-se que para os orientais, China e Japão principalmente, Vietnã, o jejum é um dos principais tratamentos de saúde. Indicando a verdadeira fonte do mal, só o Espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, fazendo a educação moral do espírito obsessor. Por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo, que então fica livre. Ver o Livro dos Médiuns, item 279, Revista Espírita de fevereiro, março e junho de 1864, A Jovem Obsedada de Marmande. Então, Kardec já deixa aqui o mapa da mina para a gente lá olhar, para a gente entender os métodos de tratar, os métodos de obtermos os melhores resultados desse processo de desobsessão. A subjugação obsessional é ordinariamente individual. Quando, porém, uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar-se caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que se verificou ao tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia, então, domar esses entes malfazejos, designados sob o nome de demônio, e restituir a calma às suas vítimas. Então, normalmente, a obsessão vem um espírito só para cima daquele. Quando vem um grupo de espíritos, conforme aquele jovem obsediado de Gadara, que Jesus chega lá e pergunta para ele, qual o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? E Jesus os repreende, eles entram em porcos, caem na água. Quer dizer que eles foram reencarnar. Entrar em porcos é reencarnar em pessoas de má vida, pessoas que não têm uma conduta muito boa. E se entrar em porcos. E cair num lago e se afogar é o útero materno. Por isso Jesus foi expulso da cidade. Porque eles falaram assim, opa, quem vai estar recebendo esses espíritos? Quem é você para mandar esses espíritos virem reencarnar em nós? Portanto, a atitude mais compatível naquele momento era eles conversar com Jesus, procurar entender os meios de lidar com esses espíritos, de educar esses espíritos. Mas, até hoje, nós não pensamos assim. Nós queremos nos livrar de Jesus, porque ele traz para a gente norma de vida que a gente não quer seguir. Tem o número 20 ali. Nota de Allan Kardec. Durante vários anos, uma epidemia semelhante tomou conta de um vilarejo localizado na Haute-Savoie. Veja-se a Revista Espírita de abril e dezembro de 1862, janeiro, fevereiro e abril e maio de 1863, Os Possessos de Morzine. E aí as obsessões podem ser individuais ou coletivas, conforme ele está mostrando, e o mundo hoje está passando por um processo de obsessão coletiva geral, que é uma responsabilidade de todos nós nos ajudarmos mutuamente para refazermos as energias e buscar ter paz de consciência, ter mais equilíbrio naquilo que nós devemos fazer nas ações nossas de cada dia. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. E se ouvissem falar, se precaviam melhor. Então, a obsessão é uma doença que existe na humanidade de todos os tempos, de todas as épocas, que os espíritos que vieram para a Terra exilados
já vinham com os inimigos mutuamente selecionados, né, entre eles, reencarnavam dentro desses processos obsessivos e, para muitos, esse processo obsessivo ainda dura até hoje. Lembrar que 1000 anos, 500 anos para um espírito é muito pouca coisa. O espírito pode ficar parado no tempo por 2, 3 mil anos. Então, dentro desse processo, dentro dessa contrabalanço que nós temos que fazer, que nós temos que buscar aprimorar e crescer, muitas coisas precisam então ser restabelecidas, muitas coisas precisam ser colocadas em prática na nossa vida, no nosso coração. Para nos livrarmos de processos de obsessão mais complicados. De fato, bom, vamos ver aqui. E outra coisa que ele fala, o número de possessos é muito maior do que imaginado e nunca ouviram falar em espiritismo. Portanto, o espiritismo não é o causador das obsessões. Ele vem nos mostrar que existe obsessão. Ah, então como ficam os médicos nessa situação? Entendam que a obsessão não é para eles tratarem. É para eles darem suporte, deixa as casas espíritas fazer a parte deles e eles fazem a parte deles. Ambos trabalhando junto, um caminhando para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento, para que todos possam se tornarem melhores. De fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mais simples modo de manifestação dessa influência. Pelo que podemos dizer que, com certeza, que todo médium obsediado sofre de um modo qualquer e, muitas vezes, nos atos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência que, sem a mediunidade, se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas, que escapam às investigações da medicina. Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia a sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto, de quem se não desconfia. Então, Kardec, para fechar o assunto bem fechado, ele vem trazendo aqui para a gente um conjunto de informações importantes nesse parágrafo. Os espíritos existem de todos os tempos, portanto, a mediunidade existe de todos os tempos, a influência existe de todos os tempos. E todas essas situações vêm nos mostrar com certa clareza que o médium obsediado sofre de qualquer forma, algum tipo de ação, seja no dia a dia de sua vida, seja nas influências do trabalho mediúnico, de qualquer forma ele está sofrendo ação desses obsessores. Às vezes aquele dia que você está sempre tomando fechada no trânsito, as pessoas estão sempre parando o carrinho de compra na sua frente dentro do supermercado, vem e tromba no seu carrinho de compra, e acha que você está errado, o seu carrinho está lá encostado. Ou seja, tem sempre alguém te provocando. Nesse dia você está obsediado, mas não é uma obsessão direta, é uma obsessão indireta. Os espíritos vão lá no outro cutucar ele para te atacar. Então, existe essa obsessão indireta. Nós também temos que entender isso. O médium está obsediado, mas não acontece com ele. Porque os espíritos não vão conseguir acessá-lo, não vão conseguir ir pegá-lo. Mas vai acontecer naqueles que estão em torno dele. E assim, essas enfermidades misteriosas que aparecem, são as dores errantes, a pessoa muda, sente dor aqui, sente dor acolá, sente dor não sei mais aonde, dor para lá, dor para cá, e nunca se acha o motivo dessas dores. Aí você vai falar assim, tem os homeopatas que vão falar assim, mas isso é sintoma de pulsatilo, então de estramônio, que caracteriza uma obsessão. E se você trata a parte física sem tratar o espiritual, ele vai apresentar outra característica que lhe vai fazer mal. Então, temos que saber conjugar as duas coisas. Se essa obsessão for simples, porque aqui o Kardec não está falando que é obsessão, subjugação, possessão, fascinação, obsessão simples. Estamos falando de obsessão. Uma obsessão mais simples, o tratamento homeopático vai ajudar muito bem. Mas muitas obsessões, mesmo as simples, vai necessitar do tratamento espiritual. E a obsessão complexa é extremamente difícil de ser tratada. Só a gente lembrando que aquilo que se tem obsessão indireta, o médium está obsediado. Mas o assédio a ele vai se dar pela periferia, por quem está em torno dele, e às vezes até através dos colegas da casa espírita. Já que eles não podem torturá-lo do jeito que eles gostariam, eles atacam pelos colegas de trabalho, atacam pelos colegas de casa espírita, provocam das mais variadas formas, os mais variados ações para perturbar-lhe a paz.
Se o médium está prevenido daquilo ali, como vi um dia um youtuber dizendo, eu aprendi a quebrar meu espírito. Se a pessoa me ofende, eu falo, tudo bem, muito obrigado pelo seu aviso. A partir do momento que a gente consegue se desprender da nossa vaidade, do nosso egoísmo, então nós vamos sabendo lidar com as situações, com as adversidades, de uma forma natural, de uma forma a conquistarmos a nós mesmos, e esses espíritos então desistem de nos atacar. Os que repelem tudo que não afete os nossos sentidos não admitem essa causa oculta, mas quando a ciência tiver saído da sua senda materialista, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos um poder que reage sobre as coisas físicas, assim como sobre as morais. Será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de grande número de fenômenos até hoje mal compreendidos. Entender a ação dos espíritos na nossa vida, no meio político, às margens da sociedade, nos lares em desarmonia. Entender a ação dos espíritos maus, levianos, brincalhões e hipócritas nesses meios, nós vamos procurar, então, entender, compreender a importância de agirmos e de construirmos um mundo melhor para amanhã. Fazendo com que possamos estar melhores, fazendo com que possamos nos melhorar e nos aperfeiçoar. Portanto, o mundo, conforme está hoje pensando somente nas coisas materiais, abre um caminho enorme, abre uma grande porta, uma grande janela para que a obsessão campeie na nossa sociedade. Mas, em breve, missionários do Cristo virão abrir os olhos da grande maioria, até porque já existe no meio médico profissionais que entendem a ação dos espíritos e, dentro do possível, eles orientam. E hoje também é orientado a colocar espiritualidade no atendimento. Não falar que você deve seguir esta ou aquela religião. Sondar a pessoa se ela tem uma religião e pedir que ela escolha uma para seguir. Passe a acreditar num poder superior, passe a acreditar que existe um Deus, que existe uma força maior. Portanto, vamos caminhando passo a passo para as nossas conquistas íntimas, para o nosso aperfeiçoamento. Como a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito, torna-se um ponto essencial saber reconhecer-se a natureza dos que se apresentam. E às vezes o espírito apresenta com a classe, com um jeito todo especial. E os médiuns se entregam porque ele fala uma linguagem gostosa, uma linguagem agradável. Existia, em uma grande capital brasileira, um espírito chamado de Pedrinho. E o Pedrinho chegava, ele falava que era uma criança de 9 anos, e as mulheres ficavam ali. Ah, Pedrinho, mas eu tenho muitos adeptos, tenho muitos coleguinhas, e falava aquela linguagem de criança. E nunca me agradou a ideia do Pedrinho. E foi passando, quando foi um dia, o Pedrinho então fala, já que vocês ajudaram a minha filha, eu vou me apresentar. Eu sou o Pedrinho, eu sou o chefe de uma gangue de obsessores que obsediam mais de 200 casas espíritas aqui nessa cidade e em torno dela. Depois eu fui saber que na cidade em torno tinha mais de 200 casas espíritas, quer dizer, todas eram obsediadas pelo Pedrinho e sua equipe de espíritos, que faziam se passar por crianças, porque como tem muitas mulheres médiums, e a criança chega ali falando daquele jeitinho, elas desmancham, e ele plantava então naquele momento uma ideia descontraída. As pessoas relaxavam na vigilância e perdiam um grande tempo conversando com o Pedrinho, com os amiguinhos do Pedrinho, que todos estavam ali de brincadeira, de zombaria, hipocritamente, porque ele se sentia prejudicado por um dia não ter sido devidamente atendido. E a sua filha, então, presa de obsessão, suicida-se, morre através desse suicídio, e ele então passa a atacar as casas espíritas. A partir do momento que ele também desencarna, organiza-se grupo de espíritos para atacar as casas espíritas por vingança. E a filha dele, já reencarnada, levando a vida normal, mas passando também por um processo de obsessão, é então ajudada, e ele resolve ceder e abandonar aquela ideia e, logicamente, arrebanhar todos os seus colegas. Vai aparecer outros Pedrinhos, lógico, ou troca-se o nome de Pedrinho para Paulinho, mas nós temos que ficar vigilante para que a ação dos espíritos, principalmente quando se fazem passar por crianças, as mulheres cedem muito fácil
aos apelos daquele momento, daquele espírito. Temos que ser firmes sempre. Ser criança, ser adulto, falar uma linguagem esclarecedora e começou a voltar muitas vezes, já pede a orientação do protetor, do mentor da reunião. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se ou entrega-se e acaba sendo amparado, socorrido e orientado pelos nossos mentores. E com relação ao Pedrinho, lógico que não era só eu que partilhava da opinião de que ele estava errado. Tinha várias pessoas que pensavam como eu, mas muitos acolhiam aquelas ideias, aquelas manifestações, tal qual elas eram. A gente relata isso aqui porque nós estamos fazendo um estudo, trocando experiências. Vocês podem colocar no comentário, educadamente, experiências que vocês vivenciaram, e a gente vai juntando essas experiências e faz também um estudo para que outros possam acessar, para que outros possam ter as informações. Os fatos mediúnicos são para orientar o grupo, e troca de experiência é fundamental para que todos nós possamos crescer. Então, o médium, quanto mais esclarecido, mais ele vai perceber as aparências, e nós também temos que entender as nossas tendências. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium, que se não quer expor a cair num laço, ele o é também ao simples observador, que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que vê e ouve. Viu o Livro dos Médiuns, capítulo 24. E aí, a partir do momento que você tem os meios de distinguir o bom dos maus espíritos, você também tem que sabe como se defender dos laços que eles colocam para você, e todos os observadores que sejam bem observadores mesmos e que forem lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, dar uma lida, e o capítulo 24 já está lido e comentado aí no YouTube, vocês podem ir lá procurar, olhar, se instruir, vão obter as informações necessárias para o perfeito entendimento, para a perfeita compreensão daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós precisamos observar.